Sim, Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Fala Fê. Obrigado pelos vídeos que você vem assistindo, obrigado por curtir, obrigado também por compartilhar. Obrigado você que me segue nas redes sociais, no Face, no Insta e também aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever se não tiver inscrito. Clica no gostei, assiste meus vídeos lá, vai dar uma força legal. Pessoal, se chegarmos a 100 inscritos, eu tenho vídeo de 2018 que eu gravei, tenho 6 vídeos. Se a gente chegar a 100 inscritos, eu vou disponibilizar e tornar público 2 dos 6, eu vou tornar público. E aí vocês vão poder assistir daquela época, sem edição, sem nada. Tá bom? Um vídeo que eu comecei fazendo em 2018. Tá legal? Pessoal, pro Crente Verso de hoje, eu vou falar sobre o maior spoiler da história do universo. O maior spoiler de todos. Por favor, fica comigo até o final. Eu espero que você goste desse conteúdo. Vamos lá! Para começar, como a gente já fez um parâmetro, se você não fez, assiste lá os Crentiversos sobre a Bíblia. A gente já fez um parâmetro que a Escritura faz sentido a gente crer, que ela tem um embasamento muito bom e que ela é um documento fiel. Então vamos lá, vamos ler a segunda carta ao Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça. Amém? Partindo disso, hoje eu vou falar sobre o maior spoiler da história. Hoje eu vou falar sobre o livro de Apocalipse. Por que Apocalipse, Felipe? A gente acabou de saber que a Bíblia é verdade, e se ela é verdade, indo para o final, a gente vai ter uma noção de como vai ser quando tudo isso acabar. Vamos para mais um Crente Verso, aqui no Fala Fé. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João quando ele estava preso na ilha de Patmos, porque os cristãos naquela época sofriam perseguição de Roma. A época que foi escrito foi de 80 a 90 depois de Cristo. Nossa data é até Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Nossos anos. Estamos falando do ano 80 mais ou menos depois de Cristo. Ele escreveu para consolar e também para explicar sobre o sofrimento para os irmãos que estavam sendo perseguidos. Porque aquela perseguição, eles não viam o poder de Deus naquilo. Eles achavam que que estavam sofrendo muito. Porque naquela época, cristão não era que ele não podia falar algo. Ele sofria porque matavam a família dele, perseguiam a casa dele, matavam a família dele, colocavam ele para lutar com leões, acendiam a luz. Hoje nós temos poste nas ruas à noite. Naquela época da perseguição, eram os crentes que queimavam para iluminar a rua durante a noite. Então foi um período muito, muito ruim para quem era crente em Jesus naquela época. Então ele escreve esse livro para explicar e consolar as pessoas, para que elas percebessem que a escrita lendo aquele livro, ouvindo aquele livro, eles entendessem que o sofrimento seria passageiro. E esse livro não é apenas um livro da Bíblia. Ele é um estilo literário, que é o estilo apocalíptico. Nós temos, por exemplo, na música, estilo rock, samba, e isso distingue um do outro. Na literatura bíblica, por exemplo, temos poesia, temos profecia e temos o texto apocalíptico, que se apropria desse estilo literário para escrever esse livro, que é um contexto de visões, de imagem de anjos, de bestas. Isso é como descrever uma guerra e é usado um texto apocalíptico para escrever esse cenário. E apocalíptico é um livro, como eu disse, mas também é um gênero literário. Agora, particular para você que disse que a Bíblia foi manipulada e que tiraram livros da Bíblia. Só para retomar, existe um livro chamado Livro de Enoque, existe 1, 2 e 3. Como eu recebi de alguns, que eu não estudei os apócrifos, que eu não li os pseudoepígrafos, é claro que eu não tenho conhecimento 100% de todos, mas o livro de Enoque, ele é um livro apocalíptico. E esse livro foi escrito depois de Cristo, os livros de Enoque. Como que Enoque, que é o sétimo na geração depois de Adão, Enoque aparece em Gênesis 5. Ele é filho de Jared e é pai de Matusalém. Ele viveu 365 anos e Deus o levou. Como esse homem que viveu antes de Cristo conseguiu escrever um livro apocalíptico depois de Cristo?
não faz sentido. E um dos parâmetros para colocar um livro sagrado nas escrituras é que a pessoa que escreveu tinha que ter confiança, tinha que ser uma pessoa que as pessoas sabem quem foi que escreveu, que as pessoas conhecem esse escrito. E teria que ser usado nas igrejas. Infelizmente, esse não tem esse parâmetro. Já começa com uma mentira, porque o livro de Enoque não é de Enoque. Como ele é sagrado? Agora nós vamos passar para a interpretação do texto. É o seguinte, existem coisas no livro de Apocalipse que não se discute. O que se não se discute? Que terá a segunda volta de Cristo, os mortos vão ressuscitar nesse último dia, vai haver um juízo final, no dia do Senhor vai haver esse juízo final, umas pessoas vão ressuscitar para a vida eterna e alegria eterna, e outros para danação, para sofrimento eterno. Isso não se discute. Como assim? Como esse livro de Apocalipse é um livro muito complicado, muito complexo, e não tem como você taxar, é isso que está falando aqui. Por exemplo, quando se fala da besta, a besta é tal pessoa, a besta é tal lugar. Você não consegue. Você precisa desenvolver uma interpretação do texto. E aí, partindo dessa sua interpretação, você vai passar a ter significado dessas coisas. Ok? Vamos lá. O que não se discute? Jesus volta, ressurreição dos mortos, juízo final, um para a danação e outro para a alegria eterna. Nas maneiras de ler, eu destaquei duas. Uma que é a linear, você lê Apocalipse do primeiro capítulo até o último, direto, sem pausa, acreditando que os eventos acontecem um atrás do outro, e a que eu mais me identifiquei, que é o paralelismo progressivo. O que é o paralelismo progressivo? É como se fosse uma espiral e que cada vez que ele toca de novo no assunto, ele acrescenta mais um pouquinho. E cada vez que ele toca de novo no assunto, ele acrescenta mais um pouquinho. E alguns estudiosos dizem que existe 7 parâmetros, 7 desses espirais. E abre-se os 7 selos, e aí ele conta um juízo para cada selo. Por exemplo, destruiu-se a terça parte da terra, exemplo. E aí vai para 7 trombetas. E aí nas 7 trombetas ele fala mais juízos. Se no primeiro, de acordo com o paralelismo progressivo, se no primeiro selo as pessoas choram, por exemplo, na primeira trombeta as pessoas vão chorar e mais alguma coisa. Porque ele está repetindo aquilo que aconteceu. Porque, de acordo com eles, que lê dessa maneira, eles dizem que a terra foi destruída e depois é destruída de novo e é destruída de novo. E aí não faria sentido se você lê linearmente, ok? Agora nós vamos passar para uma linha de interpretação. Você lendo o texto, você consegue... É como se fossem os óculos que você vai ler o Apocalipse. Você coloca o óculos, por exemplo, vermelho, você vai ler todo ele com ponto de vista vermelho. Se você põe um óculos azul, você vai ver ele com todo ponto de vista azul. Entendido isso, a gente tem essas linhas. A linha idealista, linha futurista, a preterista e a historicista. Qual a diferença entre elas? A linha idealista é que aquele livro não aconteceu nada e não vai acontecer nada. Ele é simplesmente para ensino, para que a gente tenha uma ideia de mal contra bem e assim vai. Eu particularmente não acho interessante dessa forma, porque tira o caráter profético desse livro. Ok? O futurista, ele fala que tudo ainda vai se cumprir. O preterista é que tudo já se passou. E o historicista é que encaixa no decorrer da história os acontecimentos do livro de Apocalipse. Ok? Partindo dessas metodologias de ler, você tem interpretação sobre o milênio. Se o milênio é literal, o milênio de Apocalipse é literal ou se ele não é. Nesse ponto, nós temos o ponto de vista pré-milenista, que Jesus vem antes do milênio, pós-milenista, temos o milênio e depois Jesus vem, e a milenista, que a milenista é como se não tivesse milênio, mas eles creem no milênio, que não é literal, mas que nós estamos vivendo esse milênio nesse momento, que não é 1000 anos, que é um milênio simbólico. Dentro da visão pré-milenista, nós temos o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Óbvio, aqui eu quero passar para você algum conhecimento amplo para que você tenha curiosidade de estudar um pouco sobre Apocalipse. Mas é o seguinte,
em 19 séculos da igreja, desde Cristo até 19 séculos depois de Cristo, não se falava sobre dispensações, dispensacionalismo nas interpretações do Apocalipse. A partir do século XIX, essa visão começa a surgir. Eu entendo o ponto de vista porque eu estudei e sei que tem argumentos sim, mas é um ponto de vista que apareceu depois. O dispensacionalismo é a visão que acredita num arrebatamento secreto. Se você é pentecostal, você quase 100% de chance de você acreditar nesse arrebatamento secreto, nessa dispensação. Se você só teve essa visão, eu peço que você estude outros, para que você seja convencido que essa é a visão mais correta da Escritura. Agora, se você só foi apresentado, se você acredita que é verdade simplesmente porque você não se questionou e foi a primeira impressão que você teve, seja sincero e faça um estudo. Não estou discordando de você, só estou dizendo que há um estudo bem amplo para que você tenha mais força, mais credibilidade na sua defesa de Apocalipse. Todas as maneiras de ler Apocalipse, de entender o reino de Deus, fazem sentido, mas algumas você se identifica mais e outras menos. Por isso que eu peço que você estude, porque é um livro muito complexo. Mas a minha apresentação é para que você tenha noção de quão grande é o estudo sobre o fim dos tempos, que é o estudo chamado de escatologia, ok? Não quero entrar em detalhes, o que eu falei para você é uma pincelada sobre tudo, ok? Mas falando sobre tudo isso, o que você quer dizer isso? Porque a gente tem um paradigma que tudo que a gente acredita é verdade. Só que como que eu sei que eu acredito é verdade? Então eu preciso buscar argumentos para ver se o que eu estou falando é verdadeiramente correto. Ok? Leia Apocalipse. Corra atrás para entender. Seja linear, seja no paralelismo, seja com a visão pré-milenista, pós-milenista, amilenista. Entre de cabeça para estudar. Mas por que é importante esse livro? Por que você está dando ênfase? No seu segundo tema já é Apocalipse? É como eu disse, porque é o maior spoiler de todos. E se você sabe o spoiler, se você sabe o final do filme, você fica top. Vou falar só uma historinha. Tinha um menino que ele estava lendo um HQ, um quadrinho. E ele, num período que ele estava lendo, o vilão só batia no herói. O vilão só batia no herói. E aí ele ficou bravo, a mãe dele chamou ele para comer, ele, mano, não posso parar agora. Eu tenho que ver o final. Ele correu pro final e viu no final o herói vencendo. E aí toda vez que ele lia, ele batia o olho na história e ele falava. O vilão tava rindo. Ele falava. Se você soubesse o que eu sei. E aí na outra página o vilão destruindo alguma coisa. Ele. Se você soubesse o que eu sei. Então para isso o estudo de Apocalipse é muito bom. Para fortalecer a sua fé. Vamos lá, para o final. Depois de você entender tudo isso, você vai voltar para o começo, que era a vontade de João. Qual era a vontade de João? Mostrar para o crente quem é o verdadeiro inimigo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que nós viveremos e reinaremos com o nosso Salvador eternamente. Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados, para que ele vencesse contra o inimigo. E aí ele vence o inimigo, ele vence o falso profeta, ele vence a besta, ele vence a prostituta, ele vence a morte. E nós temos esse poder de reinar com Cristo, sermos cordeiro com ele no seu reinado. Eu quero estar com Cristo reinando. E você, está afim? Veja em Apocalipse como vai ser tremendo. Lá não vai ter mais prisão. Existem pessoas que dizem assim, no Apocalipse está escrito, e não haverá mais o mar. Porque João escreve, ele estava preso numa ilha, então o que ele tinha em volta era só mar, o que afastava ele das pessoas que ele ama, o que afastava ele das pessoas que ele gostava, dos amigos e comunhão, era o mar, porque ele estava preso numa ilha. Então para ele, ilha significava prisão, e ele escreve, não haverá mais mar, não haverá mais prisão. Então eu espero que você entenda isso. Partindo daí, nós sabemos que Deus é soberano e que ele triunfa sobre o mal. Que Gênesis, a queda do homem, não destruiu o plano de Deus, que era ter filhos e muitos filhos para a sua honra e sua glória. Nós viveremos com Deus, sentindo ele face a face. Uns mais e outros poucos, isso é para outro vídeo, por conta do galardão. Mas nós estaremos com Deus, não vai ter dia nem noite, porque o próprio Deus iluminará
Obrigado, pessoal, até aqui. Espero que tenha ficado longo o suficiente para você entender, mas curto o suficiente para você compartilhar e abençoar outras pessoas. Mande para os seus amigos, mande para os seus colegas. Mostre para eles, aquelas pessoas que não sabem que tem outra visão de Apocalipse, mas também mostre para aquelas pessoas que não entendem que no final nós vamos reinar com Cristo, que isso é passageiro, que o que tem para nós na glória é muito melhor do que isso, tá bom? Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de curtir, dá muito like, por favor, entra nos outros vídeos e assiste, compartilha também, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e abençoe sua família. Obrigado mesmo, até a próxima, valeu! E as irmãs também, as crianças que cantavam, cantam em Jerusalém.